Tudo bem, turma? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Estamos falando a respeito da energia eólica, tá? Bom, pessoal, mas agora, qual que é o objetivo? Vamos falar um pouquinho então de como que essa energia ela pode ser extraída, né? Nesse caso aqui, a turbina eólica ela tem um princípio de funcionamento muito semelhante à aerodinâmica das pás dos aviões, tá? Então ela opera por um princípio muito semelhante, tá? Dinâmica de paz de aviões, tá bom? Bom, quais são as forças atuantes aqui em questão, né? Então, primeira coisa, né, você vai ter ali uma aerodinâmica dessa pá. Então, essa pá ela não é uma pá reta, né, flat, ela tem ali um conceito aerodinâmico. Geralmente são construídas com fibra de vidro e outros compósitos para torná-la o que resistente, porém leve, tá? Essa pá, quando o vento se choca contra ela, ela vai produzir algumas componentes, tá? Eu vou ter uma velocidade resultante, que vai ser resultado do que? Da componente de velocidade de vento e a componente de velocidade tangencial, tá? Considerando que são dois vetores, a junção desses dois vetores vai dar essa diagonal aqui, que é o meu vetor resultante, tá? Esse vetor resultante, por sua vez, ele vai produzir dois efeitos nessa pá. Quais são os efeitos? Um é a força de arrasto, tá? E a outra é a força de sustentação. Essa combinação de força de arrasto mais força de sustentação vai te dar também um vetor força resultante. E é justamente esse vetor força resultante que vai produzir o quê? Vai fazer com que a pá se desloque. Então, se você tem uma força resultante atuando nessa direção aqui, essa força vai produzir o quê? Com que essa pá gire. Por que que ela vai girar? Porque ela está presa pelo seu eixo no centro ali na base da pá, tá? Então, ao invés da pá se deslocar linearmente, ela vai girar fazendo um determinado ângulo, um determinado deslocamento angular, tá? Bom, pessoal, e aí dessa forma, né? Então você vai conseguir o quê? Força vezes deslocamento, você vai ter a realização de quê? De um trabalho. A diferença é que aqui a gente não está falando em trabalho linear, você está falando em um trabalho angular. Mas aí nesse eixo ali você vai ter quem? A sua turbina eólica, o eixo da turbina. Esse eixo da turbina está conectado no eixo do gerador, e aí esse eixo do gerador girando, né, vai produzir a nossa energia elétrica, tá? Bom, matematicamente, essa equação que foi extraída do livro do Pavinato, 2005, eu vou ter essa equação aqui, que a minha potência mecânica em uma turbina eólica ou aerogerador vai ser função da densidade do ar, da área ou seção das pás, da velocidade minha, qual velocidade em questão? A minha velocidade aqui, VW no caso, né, que é a velocidade do vento, que é medida em metros por segundo, o coeficiente de Betz, tá, que é o coeficiente de potência do gerador, lembrando que esse coeficiente é função de lambda, lembrando que lambda é a velocidade tangencial da pá, tá? E beta, considerando que o nosso beta vai ser função, só pegando aqui, né? O beta ele vai ser função do ângulo de passo da minha pá, tá? Então, aqui eu já passo a falar em duas características da pá. A minha pá ela pode ser constante ou ela pode ter um deslocamento variável, tá? Qual é o deslocamento que ela pode sofrer para variar esse coeficiente de potência? Lambda e beta. Lambda é razão da velocidade, tá? E o beta é razão do ângulo de passo da pá. O que é o ângulo de passo? É você mudar o ângulo de ataque da pá, tá? Você gira a pá em torno do seu próprio eixo, seu eixo longitudinal. Dessa forma você consegue variar o ângulo de ataque. E aí, ao fazer isso, você muda o coeficiente seu CP, seu coeficiente do limite de Betz. Então, por exemplo, no ângulo de ataque de 0 grau,
para uma determinada característica de velocidade de vento, você vai ter aqui um determinado lambda, tá? Ali, ó, onde eu posso variar ele de 2,5 até 10, eu ainda vou estar com coeficiente de potência interessante. Ou você pode variar esse ângulo de ataque, tá? Das pás, o ângulo pitch ali no caso, né? E aí com isso você consegue ampliar, você diminui um pouco o coeficiente de potência, porém você consegue ampliar ali um pouquinho a área de trabalho daquela sua pá, tá? Então essa é a nossa ideia aqui em questão. Bom, pessoal, qual outra característica é importante nós determinarmos? Uma outra característica tem a ver com a questão da camada limite. O que é a camada limite? Eu volto lá naquele ponto da aula que eu falei para vocês a respeito da formação do vento mais próximo ao litoral ou mais afastado, né, mais dentro do continente. Qual que é a diferença, pessoal? Quando você está ali numa região mais próxima ao litoral, você vai ter uma velocidade menor, mais próxima ao solo, e à medida que você aumenta a altura, você vai ter uma velocidade maior. Porém, vai chegar em um ponto, em uma região, em que essa velocidade vai saturar. Por mais que você aumente a altura da torre, a velocidade do vento não vai sofrer tanta variação, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de lei de potência em função da altura. O que ela me diz? Ela me diz que a velocidade na altura desejada é função de uma velocidade de altura conhecida. Como é que eu chego nessa velocidade de altura conhecida? Instalando uma torre anemométrica. Então, todo aproveitamento eólico, antes de você realizá-lo, a primeira coisa que você faz é instalar uma estação micrometeorológica. Você instala uma torre anemométrica, você instala sensores de velocidade de vento em diferentes perfis de altura, e aí você traça o que? Um mapa, um perfil eólico, um mapa de ventos para diferentes alturas. Tá? Então isso que é feito. A partir disso aí, você consegue extrapolar para alturas maiores ou menores em função do padrão do tamanho da torre que você pretende construir. Só que aí existe essa característica aqui, N, que é o que a gente chama de descrição do terreno, tá? E aí qual que é o grande diferencial? Quanto mais próximo de zero for o N, melhor para a gente, tá? Melhor vai ser essa nossa característica, tá? Então, por exemplo, ó, se você tiver um N aqui no caso mais próximo de zero, o que vai acontecer aqui em terreno sem vegetação? Você vai conseguir um aproveitamento melhor. À medida que você vai aumentando o tipo de vegetação ali, você acaba conferindo uma maior resistência àquele deslocamento do vento. Isso aí acaba criando uma maior rugosidade, uma maior turbulência no vento que por ali passa, tá? Bom, pessoal, é importante também a gente citar os tipos de aerogeradores, né? Até agora nós falamos do aproveitamento eólico, falamos da forma de aproveitamento, da extração da potência do vento. Porém, a gente precisa lembrar que existem basicamente duas tecnologias para extração de vento, tá? São os geradores quanto ao tipo de eixo. Você vai ter os aerogeradores de eixo horizontal, são similares aos ventiladores, então o eixo está paralelo ao solo e aí ele fica ali girando, tá? À medida que o vento passa através de suas pás. Ou os aerogeradores de eixo vertical, tá? Qual que é a diferença? Nesse caso aqui, pessoal, o vento ao passar através dele, ele faz ali um eixo, um giro em relação à vertical, tá? Qual que é em termos de vantagens e desvantagens? Aerogeradores de eixo vertical tem a vantagem de você poder construir a parte de geração de energia, de conversão para energia elétrica, na base do aerogerador. Então você não precisa ter essa nacelle, essa casinha lá no alto da torre, que é algo caro, é algo complexo de se fazer. Então você pode construir aqui na base.
Já no de eixo horizontal, são aerogeradores que você consegue extrair mais potências, porém são mais complexos e caros, tá? Os aerogeradores também podem ser classificados quanto à sua localização. Eles podem ser localizados tanto no continente, que são conhecidos como onshore, quanto fora do continente, são os offshores, tá? Qual que é a diferença dos dois, basicamente? Nos dois casos você está aproveitando o vento. A diferença é que, geralmente, offshore você consegue ter ventos mais constantes, o que é melhor para esses aerogeradores, tá? E aí você consegue também ter um menor impacto ambiental em solo, tá? Qual que é a questão de impacto ambiental em solo? Geralmente, parques eólicos, você tem uma grande mortandade de aves, tá? As aves se chocam muito contra as pás dos aerogeradores. Um outro problema que se tem é com relação a ruído, tá? Todo mundo aí já teve um ventilador em casa. Você já viu que o vento pegando na pá do ventilador ele faz barulho. Imagina um aerogerador com uma pá de 130 metros, 140 metros de diâmetro. Também vai fazer barulho, tá? Então aquele barulho, aquele ruído ali produz uma poluição sonora. Então você colocá-lo em alto mar é uma vantagem também, tá bom? Bom, pessoal, além disso, esses aerogeradores eles podem ser classificados também quanto à forma de conexão à rede. Nesse caso, você pode ter aerogeradores conectados a redes, tá? É o mais comum e o mais utilizado nos grandes parques eólicos, tá? Também conhecidos como wind farms ou fazendas eólicas. É esse padrão que vocês encontram lá na região litorânea, né, do Nordeste ou no extremo sul do país. São grandes aerogeradores, em cada aerogerador você tem um gerador de eletricidade, e aí no final esses geradores de eletricidade são conectados através de uma linha de transmissão à rede elétrica, tá? Então ali você tem uma grande geração de energia. Então são sistemas interligados. Porém, pessoal, esses aerogeradores eles podem funcionar de forma isolada, tá? Só que essa aplicação isolada, ela não é muito comum para grandes aerogeradores. Ela é mais comum para pequenos aerogeradores, as famosas mini eólicas, tá? Então aí seria muito semelhante ao que acontece ao sistema fotovoltaico off-grid. Então, ao invés de ter uma placa fotovoltaica, você tem um mini aerogerador. Ele vai carregar um banco de baterias e alimentar suas cargas, tá? E ali você tem um controlador de cargas com um inversor de frequência para fazer a conversão de corrente contínua para alternada, tá? E aí você também pode ter uma combinação híbrida, tá? Essa combinação híbrida também é muito comum para mini aerogeradores, e aí você pode, por exemplo, combiná-la com um sistema fotovoltaico. Ou você pode combiná-la com um sistema a biomassa, ou qualquer outro sistema renovável que você imaginar, tá? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!